Episódio número 4 é esse detalhe que te ajuda a se transformar com sucesso em um feliz não fumante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Grunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Em geral, quando a gente é jovem e começa a fumar, a gente não pensa em parar. Depois de alguns anos de fumo, algumas pessoas começam a cozinhar na cabeça a ideia de parar de fumar. Algumas ficam cozinhando por anos, na verdade. Cozinhando em fogo baixo, em fogo lento, de vez em quando mexendo a panela, mas elas não desligam o fogo porque acham que a comida não está pronta. Traduzindo, elas acreditam que não estão prontas para parar de fumar, que não chegou o momento delas. Se você está aqui hoje ouvindo esse podcast, algo me diz que você pegou uma colher de pau e veio mexer nessa panela. Você tem pensado em parar de fumar? Existem alguns estágios aqui onde a gente avança em direção a uma verdadeira libertação. É importante você conhecê-los. O primeiro deles é muito importante, não o subestime. É realmente começar a pensar em parar de fumar. Essa é a raiz de tudo. Parece que nada está acontecendo, porque afinal de contas, nesse estágio, você continua a fumar. Parece que nada muda. Mas algo está mudando sim. Você está começando a abrir seus olhos para algo novo, uma possibilidade, ainda que você não esteja disposto a abrir mão do seu cigarro nesse momento inicial. É por isso que é importante você buscar informação, consumir conteúdo sobre isso, exatamente como você está fazendo aqui, porque adquirir a mentalidade correta sobre o seu fumo e sobre esse querer parar de fumar te impulsiona a ir em direção a alcançar a libertação que você tanto sonha. Por isso, meus parabéns por estar aqui. Sabe, alguns fumantes gostam de falar para todo mundo que não querem parar, que gostam de fumar e que se consideram fumantes convictos. Eu vou te contar um segredo. Não existe tal coisa como um fumante convicto. Uma coisa é o que as pessoas te contam da boca para fora. Outra é o que elas sentem por dentro. Deixa eu te contar uma história que parece que não tem nada a ver com fumo, mas tem. Há muitos anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu investia em carros. Eu trabalhava com minha mãe nisso. A gente comprava várias cotas de consórcio, dava um lance, tirava o carro e vendia com lucro. E o novo dono do carro terminava de pagar as parcelas do consórcio. Era um bom negócio. Isso foi há muitos anos. Faltava carro no mercado naquela época e os consórcios eram obrigados a ter uma cota e entregar os carros. Para mim, nunca faltava carro, então eu ganhei um bom dinheiro com isso. Um dia, a gente deu um lance num carro grande, novo no mercado. Era o Ômega, da General Motors, um carro de luxo, bem caro na época. Era a nova sensação do momento. E nós fomos um dos primeiros a receber ele. A gente nem tirava da concessionária. A gente vendia a ele 0 quilômetro e o novo proprietário que tirava de lá. Muito bem. Um dia, liga um cliente interessado. Fala com minha mãe ao telefone e marca de se encontrar na concessionária para ver o carro e, quem sabe, fechar o negócio. Ele não conhecia o carro. A minha mãe era amiga de um dos vendedores, chegou antes da hora marcada e pediu para ele demonstrar as características do carro para ela, para a gente conhecer todos os acessórios, os itens opcionais do carro, enfim. Quando ele estava quase acabando de explicar tudo, eis que chega o nosso cliente e caminha em direção a gente. O homem era muito baixinho, extremamente baixo mesmo. E o vendedor havia acabado de mostrar para minha mãe um acessório em especial que tinha no carro, que era um novo dispositivo eletrônico de suspensão do banco. Aquilo era uma sensação na época.
Qualquer um dos 7 anões da Branca de Neve naquele banco viraria um gigante, porque o banco subia bastante com o simples toque do botão e você parecia muito alto ali dentro. Minha mãe logo sabia por onde convencer aquele cliente. Eles se cumprimentaram, o vendedor foi pedir um cafezinho para todo mundo e, enquanto isso, a minha mãe, já treinada, foi mostrando os benefícios do carro para ele. Eu me lembro da expressão fria no rosto dele. Ele não demonstrava nenhum sentimento, ou não queria demonstrar empolgação. Talvez ele acreditasse que, se dissesse que havia gostado muito do carro, minha mãe ia ser durona na negociação. Minha mãe era uma vendedora astuta e convidou ele para se sentar no banco. Então, como quem não quer nada, ela falou: "Olha que bacana, fulano, o carro tem comando eletrônico para elevar o banco." Enquanto falava isso, ela apertava o botão e o banco ia subindo, subindo, e aquele homem ia ficando cada vez mais alto, e ele não conseguiu disfarçar a satisfação que sentia por parecer mais alto e poderoso ali dentro. Seus olhos chegaram a brilhar de satisfação. Era visível o quanto ele desejava aquilo. Minha mãe sorriu para mim e piscou o olho. Então ela perguntou para ele: "E então, fulano, que tal esse banco que sobe? Bacana, né?" E ele respondeu seco: "Eu não ligo para essas coisas. Eu não preciso disso." Ele desceu do carro e os dois se sentaram na mesa e tomaram o café que havia chegado. O homem regateou no preço e minha mãe não tirou 1 centavo do seu preço. Ela era dura na queda, sabia negociar. O homem não falou mais nada. Sacou o talão de cheque do bolso e pagou o preço que minha mãe havia pedido. Quando ele foi embora, minha mãe me disse: "Li, aprende. Aquilo que um homem mais cantar de galo negando o que quer, é aquilo que ele mais quer." Ele havia dito que não ligava para essas coisas de altura, mas o fato é que ele era muito baixinho e, provavelmente, tinha um grande complexo por isso. Foi por aí que a minha mãe agiu. Deu a ele o que ele queria. A sensação de ser maior ao dirigir no trânsito, de parecer ser o que tanto sonhava, um homem alto. E agora eu volto para aquele fumante convicto que enche o peito e diz em alto e bom som que adora fumar e que não quer parar de jeito nenhum. No fundo, tudo que ele mais gostaria é de poder parar de fumar. Tudo que ele fala da boca para fora, que não quer, secretamente é o que mais deseja. Se ele pudesse estalar os dedos e se livrar do fumo assim, ele o faria. Se ele pudesse escolher de verdade entre fumar ou não fumar, ele não fumaria. Nenhum fumante quer fumar. Mas todo fumante quer fumar. Essa é uma terrível contradição, uma grande inconsistência que ele guarda dentro de si. Um lado dele quer fumar e o outro implora para ele parar. E cada vez mais, com o tempo, enche ele de culpa e de medo. Como o nosso cliente que visivelmente adorou a sensação de ficar mais alto naquele banco, todo fumante convicto gostaria de não precisar mais ter de fumar. Todos eles, sem exceção, gostariam de poder se libertar. Mas, independentemente de você se considerar um fumante convicto que ama fumar e conta para as pessoas que não quer parar de jeito nenhum, ou de você pensar regularmente em parar de fumar, ainda que não compartilhe isso com ninguém, ou mesmo pense esporadicamente em parar de fumar, o fato é que todo fumante quer parar de fumar, ainda que secretamente. Não é à toa que a maioria já tentou parar de fumar. Isso não é coincidência. Você sabe o que faz algumas pessoas ficarem só no pensamento e outras tomarem a atitude de dar um basta no vício? Ou o que faz algumas pessoas reincidirem enquanto que outras são bem-sucedidas? Allen Carr, que foi quem criou o método Easy Way para parar de fumar, dizia: se você já tentou, nem que seja uma única vez, parar de fumar, então isso significa que você quis se libertar. E se você continua a fumar, é por uma única razão: porque você não conseguiu parar. Essa frase tem um significado profundo. Se cada fumante da face da terra que já tentou parar de fumar tivesse de fato sido bem-sucedido, praticamente não existiria mais fumante nesse mundo.
Então, a gente pode tirar daí que você continua a fumar porque não conseguiu parar, a menos que você faça parte de uma minoria que nunca tentou parar. Caso contrário, isso é, se você já tentou no passado, pense que só está fumando porque a sua tentativa não deu certo. E não porque você, como pode alegar, gosta do cigarro. A gente não quer largar algo que gosta e que é bom pra gente. Mas então, peraí. Por quê? Se ele é bom, a gente quer largar. Por que eu quero largar se ele é bom pra mim? Porque, simultaneamente, todo fumante sabe que ele faz mal. A principal razão e motivação que faz um fumante querer parar de fumar é a saúde. E todo fumante sabe que fumar faz mal à saúde. Veja bem, existe esse conflito de vontades dentro de todo fumante, dentro de você, que causa um verdadeiro racha interno. É como eu disse, parte de você quer fumar e parte de você quer parar de fumar. Todo fumante vive nessa contradição permanentemente. O lado seu que quer fumar te conta que o fumo é um grande prazer na sua vida, que é algo relaxante e agradável, que é bom para socializar, para dar aquela desestressada nos momentos de tensão, que é um momento que você tira só para você, que é um apoio na sua vida nos momentos difíceis, e o cigarro acaba virando aquele companheiro de todas as horas. Você acredita que ele e você acabam se tornando inseparáveis, a tal ponto que ele parece se confundir com a sua própria personalidade. Você não se enxerga sem ele. Você passa a acreditar que precisa dele a todo momento e que ele é o grande apoio da sua vida. Na ausência dele, você se entristece e sente que algo fundamental da sua vida está faltando. Tomar uma simples cerveja com os amigos num bar se torna algo inimaginável sem ele. Acabar de almoçar e sair sem fumar? Isso não existe. O simples ritual de tomar o seu café da manhã e fumar o seu primeiro cigarro do dia é algo muito especial para você. Muitos fumantes declaram que nem se lembram como eram suas vidas de não fumantes antes de começar a fumar. Como parar de fumar e eliminar isso da sua vida? Essa profunda conexão e necessidade dele. Isso assusta qualquer fumante. É por causa disso que a maioria fica só no pensamento e não avança para a próxima etapa, que significa para eles eliminar o que considera ser a coisa mais preciosa da sua vida, o cigarro. Por não se enxergar sem ele e pelo medo de sofrer com a perda dele. Medo de não suportar o que será a vida sem o seu cigarro. Medo de ser infeliz pelo resto da vida. Medo da abstinência que acredita que vai sentir de forma forte e terrível no começo. Medo de se sentir extremamente privado nos encontros sociais e quando vê outros fumantes à sua volta com seus cigarros. O cigarro que ele não pode mais ter, do qual abriu mão em nome da saúde, mas pelo qual suspira e fica lamentando a ausência. Medo de se sentir triste e deprimido sem poder fumar. Medo de se sentir ansioso, irritado, nervoso, alterado, incapaz de pensar ou se concentrar, enfim, medo de tudo que ouviu falar que as pessoas sentem quando param de fumar e medo do que também sentiu no passado, se já tentou antes e falhou, lutando até não mais poder e acabando por sucumbir. Todos os seus medos se concretizaram, inclusive em alguns casos, várias vezes. Então, ele acredita que para ele é muito difícil ou até mesmo impossível viver sem o cigarro. Ele não vislumbra outra saída, a não ser ter de abrir mão do seu grande apoio e prazer na vida. E ele não consegue, ou se recusa a fazer isso para não sofrer. Meu mentor e diretor da Easyway de Londres, John Dicey, costuma dizer que o fumante só decide parar de fumar quando o medo de continuar fumando é maior do que o medo de parar de fumar. Foi o que aconteceu comigo e meu marido. Ele se descobriu no início de um enfisema e o pânico dessa descoberta, o sentimento de impotência diante do nosso destino se a gente não fizesse nada, era tamanho que era mais pavoroso do que o sofrimento que a gente acreditava que tinha que passar para parar de fumar. É cruel encarar isso, mas, pânico por pânico, quando o fumante tem que escolher entre viver ou morrer, alguns meio que se conformam em abrir mão do cigarro e tentam com todas as suas forças parar de fumar. A gente não queria viver o pesadelo de uma doença. A gente sentia que
Era como se o destino quisesse que a gente tivesse que se conformar na porrada, em ter de abrir mão do fumo, ou que a gente estava sendo punido por ter sido negligente e se sentia culpado e tenso com isso tudo. Então, parar de fumar acabou se transformando num pesadelo, porque mesmo sabendo das consequências da doença do meu marido e tendo tomado a decisão consciente de parar de fumar para valer, espantosamente a gente não conseguia parar. Eu confesso que sempre que eu tentava, acabava desistindo e me sentindo cada vez mais fraca e incapaz de conseguir. Mas teve um detalhe que fez total diferença para mim. É lógico que eu tinha medo de adoecer. É lógico que eu tinha medo de perder meu marido jovem, mas encarar a doença não foi suficiente para resolver esse problema. Tinha gente que virava pra gente e falava: "Ué, é só não fumar mais." Ai, que raiva que eu ficava. Eles não entendiam como era difícil fazer isso. O que me motivou profundamente e me ajudou muito foi esse racha que eu te contei que eu senti dentro de mim. Um lado meu queria acabar com aquela dependência, com aquela escravidão na minha vida. E o outro lado meu se apegava mais ao cigarro justo naquele momento. Era algo louco. E ali eu vi que isso era algo muito ruim dentro de mim. Como era possível que o cigarro me trazia tantos sentimentos contraditórios? Eu não era feliz fumando, porque se fosse, eu não ia me sentir daquele jeito, desesperada e angustiada. Aquilo, definitivamente, não era felicidade. Havia alguma coisa de errada com meu fumo, mas eu ainda não sabia o que era. Eu só sabia que eu me sentia incoerente comigo mesma. Eu sempre gostei de me sentir ativa, eu gostava da natureza, de nadar, e eu me sentia sem energia, letárgica, cansada. Eu não estava vivendo de acordo com os meus princípios de coerência, que para mim eram muito importantes. Eu fazia algo contra mim mesma, que estava destruindo a mim, ao meu marido e que havia destruído os meus pais e avós, que também foram fumantes. E de ingênua eu não tinha nada, eu sabia que a tendência da coisa era só piorar. Esse detalhe de não se conformar em viver daquele jeito, esse desconforto com aquela situação, fez com que eu me mexesse e fosse atrás de algo que pudesse me ajudar. Eu conversava muito com meu marido e ele também se sentia dividido entre querer fumar e querer parar de fumar. O detalhe que eu mencionei, que me impulsionou a querer me libertar do fumo e que foi definitivo para me encaminhar para um estágio superior, isso é, de parar de ficar só pensando em largar o fumo para de fato buscar ajuda para resolver esse problema, o fator que me impulsionou mais do que a doença foi sentir esse racha, essa incoerência com os meus princípios. Eu acredito que a coerência é um dos valores mais profundos e importantes do ser humano. Sabe quando você cumpre uma promessa que fez para alguém e não quer fazer aquilo, mas faz só para manter sua palavra? É disso que eu estou falando. A gente não quer ser incoerente, não quer faltar com uma verdade que é necessária para a nossa vida. Quando eu soube que meu marido estava adoecendo por causa do fumo, aquilo me trouxe agonia e desespero. Talvez, no final das contas, eu conseguisse parar junto com ele de uma forma dolorida. Não sei. Nada do que a gente tentava dava certo. Sinceramente, eu não sei se a gente ia conseguir. Talvez sim. Algumas pessoas param na raça, sofrendo, e talvez a gente fizesse parte desse grupo, porque afinal de contas ele estava doente e tinha que parar de qualquer jeito. Isso era um fato. Só que acima disso tudo, saber que existia alguma coisa de muito errada com o meu fumo, que fazia com que eu me sentisse incoerente com os meus princípios, me instigou a buscar respostas. Era algo muito além de ter de parar na porrada. Era o meu eu mais profundo que encontrou um furo ali e queria enxergar uma verdade que estava diante do meu nariz, hoje eu sei, mas que na época eu não conseguia ver. Hoje eu falo para as pessoas que é plenamente possível ser um feliz não fumante. E o que me levou a buscar isso foi sentir no meu coração que eu não era uma fumante feliz, com tudo que eu acreditava que o cigarro dava. É por isso que tanto se fala em sair da nossa zona de conforto. O conforto não instiga a mudança. É só o desconforto que faz você querer resolver problemas. Se os problemas não existissem, não haveria evolução na nossa vida. Evoluir é o que traz significado a ela. Evoluir e contribuir. Sem pressão e temperatura, o diamante não se forma. Fica carvão para sempre.
Portanto, se você se sente de alguma forma desconfortável e incoerente com o fato de que está se causando mal com algo que acredita que te faz bem, você vive a mesma contradição que eu vivi. Não se conforme em viver nesse racha interno. Vá atrás de respostas, como eu fui, porque o racha possui dois lados. Um, o lado da verdade, e o outro, o da mentira. Descubra o lado da verdade e eliminar o lado da mentira vai ser ridiculamente fácil. Parar de fumar, independentemente do momento em que você esteja atravessando, é resolver esse racha. Eu não queria mais viver na incoerência. Eu decidi que não ia mais conviver com ela. Resolver essa incoerência me trouxe paz de espírito. Finalmente, depois de muitos anos de escravidão, eu conquistei a liberdade tão sonhada. E quando o racha acaba, você se sente inteiro, completo. É um detalhe que faz toda a diferença. As pessoas sempre se encantam quando eu falo que elas podem ser felizes não fumantes. E elas podem sim. Mas vamos olhar para o reverso disso. Existe tal coisa como um fumante feliz? Você realmente acredita nisso? Ou será que tem alguma coisa no seu fumo que te incomoda? Se o fumo te traz tantas coisas boas quanto as coisas que você acredita que ele te proporciona e das quais você não quer abrir mão, você diria que se considera um fumante feliz? Honestamente? Quanto mais coisa te incomodar no seu fumo, melhor para o seu sucesso em se libertar dele. Pode ser desconfortável ter de encarar que ele está te destruindo aos poucos. Pode ser desconfortável ter de encarar que você tem que se afastar das pessoas que você ama para seguir nesse ritual permanente de perda de tempo, improdutividade, afastamento, autodestruição e escravidão. Com certeza é desconfortável se sentir fedido. Desculpe o termo, mas eu posso falar, eu me senti assim. E saber que banho nenhum resolve, porque essa caatinga está impregnada na gente, exala de dentro da gente. Pode ser desconfortável sorrir, constrangido pelo estado dos seus dentes. Pode ser desconfortável ter de se olhar no espelho e se sentir fraco e dependente. Pode ser muito desconfortável pensar no futuro, no que vai poder acontecer se a gente não fizer nada e se algo irreversível se instalar dentro da gente. Muita coisa pode ser desconfortável no fumo. Não é à toa que a gente evita pensar nisso. Não é à toa que ele leva a gente para um lugar confortável chamado fuga. E é por isso que eu estou aqui, para te instigar, para não deixar seu sonho de libertação morrer. Sabe aqueles desenhos animados da nossa infância, tipo Tom e Jerry, que tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro falando com o personagem? E quando o anjinho falava, o diabinho sempre dava um jeito de mandar o anjinho embora e levava o personagem a fazer coisa errada? Então, o fumo faz a mesma coisa com a gente. A gente sabe qual é a coisa certa a fazer, mas parece que tem um diabinho do outro lado espetando com tridente o nosso anjinho e expulsando ele dali. Sabe por que a gente ouve o diabinho? Porque a gente acredita que ele é bom pra gente, que ele é o que nos dá o melhor da vida. E quem é que quer abrir mão de um grande prazer? Quem é que quer abrir mão de um grande amigo? Quem é que quer abrir mão de um grande apoio na vida? E quem é que quer viver com medo de ficar doente? Quem é que gosta de ser discriminado? Quem é que gosta de dar exemplo ruim para os filhos? Quem é que gosta de ficar cheirando mal? Quem é que gosta de gastar maior grana indefinidamente? Quem é que gosta de ter a mente ocupada por esse enorme espaço mental, de ter de pensar a todo momento se pode fumar, se o cigarro vai acabar, se tem alguém para fumar com a gente? Porque é chato fumar sozinho, se sentindo um idiota, fumando na chuva e no frio, sob o olhar reprovador dos outros, se sentindo um idiota. Quem é que gosta de se sentir fraco, impotente, culpado, com uma pendência gigantesca não resolvida na vida? Quem é que gosta de se sentir escravo de algo que controla a gente dessa forma? Eu abracei o meu racha interno, essa dicotomia, essa loucura de grande incongruência, de contradição, porque encará-la de frente me impulsionou para querer resolver essa parada. A contradição impulsiona o movimento,
a escolha, a resolução do conflito. É bom que ela exista. É bom que gere esse desconforto, não fuja dele. Não aceite que exista aí dentro de você só o diabinho confortável. Deixe que o seu anjinho te cutuque, te instigue e te faça buscar as respostas para mudar o que você precisa mudar para evoluir. Eu dei um peteleco no diabinho e dei uma chance de ouvir o que o anjinho tinha para me contar. Eu ouvi o diabinho por anos a fio, desdenhando do anjinho que me contava que fumar fazia mal. O papo do anjinho era chato. Eu já sabia de cor e salteado, mas eu afastei o anjinho porque ele não conseguia me ajudar a despachar o diabinho. Quando eu parei de fumar com sucesso, eu vi que o anjinho, na verdade, queria me contar outra coisa e que por anos eu insisti em ignorar. Ele queria me contar que existia diante dos meus próprios olhos uma verdade e uma mentira, e eu precisava escolher em quem acreditar. Eu disse a ele: lógico que eu quero escolher a verdade. Posso escolher a verdade e ainda assim fumar em paz? Eu queria os dois. Nesse papo filosófico com meu anjinho, ele me respondeu o seguinte: se a mentira traz a inquietude perturbadora que você sente, então não é possível fumar em paz. Nunca. Algo sempre vai te perturbar. Você vai jogar isso tudo para o fundo da sua mente. Mas, de tempos em tempos, isso vai emergir e te lembrar desse racha não resolvido na sua vida. Então, o anjinho disse: em paz, como fumante, você nunca vai ficar. Era o racha. Sempre o racha. Se fumar me relaxava, por que eu era uma fumante tão tensa? Se o cigarro era meu amigo, por que ele me destruía a cada dia? Que amigo era aquele? Se eu gostava de fumar, por que me sentia triste quando lembrava que era dependente dele? Por que sem ele eu me sentia incompleta diante de tudo e de todos, quando as outras pessoas que não fumavam não se sentiam da mesma forma? Ele me completava ou tirava um pedaço de mim? Se eu me sentia insegura sem ele, será que ele me trazia segurança ou me roubava ela? Havia algo de muito errado com o meu fumo. Havia esse racha não resolvido na minha vida. O anjinho me fez enxergar isso. O anjinho me instigou a buscar as respostas. E, de repente, não foi mais o medo de adoecer ou o medo de perder o meu marido que me trouxe a serenidade tão necessária para encontrar essa solução. Os medos deram um impulso inicial. Claro, a gente precisava tomar uma atitude, mas a perda do pânico de parar de fumar, a coragem que surgiu em mim, veio da busca incessante da verdade, de uma sede de querer acabar com aquele racha dentro de mim. Veio de uma vontade muito grande de acabar com a sensação de me sentir uma fraude perante mim mesma. Veio de querer dar um basta na fuga, na covardia e voltar a ser coerente com o meu eu mais profundo. Nesse processo de busca da verdade, eu fui exposta ao meu racha e fui varrendo a mentira que representava o cigarro para fora da minha vida. E quanto mais eu aprendia sobre o racha, mais eu me desvinculava do cigarro, até não sobrar nada. Tudo começa com o incômodo, a contradição, a incoerência, o racha. Eles coabitam dentro da gente por toda a nossa vida de fumante. Não se conforme com a contradição que representa o cigarro na sua vida. Essa contradição do fumo, esse racha, tem uma missão muito nobre aí dentro de você. Ele se instalou aí para ser resolvido. Ignore-o e viva uma vida dividida, insatisfatória e na cegueira que vive todo fumante. Resolva-o da maneira correta e você finalmente vai entender o que é a verdade aplicada a ele, a paz de espírito que tanto busca e a verdadeira liberdade. O racha é o detalhe mais importante na sua trajetória de libertação. Se você for surdo a ele, mal vai ouvir o seu sussurro.
Se der a devida atenção a ele, ele vai gritar nos seus ouvidos até você tomar uma atitude. O racha é um detalhe que faz toda a diferença. Abrace o racha e busque ir atrás das respostas para voltar a ser coerente, uno e viver em paz e liberdade. Não se conforme em viver na incoerência. Eu não me conformei. E é por isso que hoje eu sou uma feliz não fumante. Esse foi o episódio número 4 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer. Eu espero que você tenha gostado. E se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.